Informações e a gente sempre volta a uma tese geral que se tem alguma coisa organizada no Brasil é o crime. Apesar de que, felizmente, de vez em quando, algum bandido é pego. Eu estava lendo sobre a negociação de armas de fogo que gerou essa prisão da mulher do Rony Lessa. É um negócio assim impressionante, né? Porque as investigações começaram depois de uma encomenda vinda de Hong Kong ter chamado a atenção da Receita Federal no aeroporto do Galeão aqui no Rio de Janeiro. E nesse pacote a Receita encontrou 16 quebra-chamas para fuzil AR-15, uma peça que serve para ocultar as chamas decorrentes dos disparos de armas de fogo para não revelar a posição do atirador. Então você veja que você tem ali uma ferramenta que faz com que o atirador possa matar alguém, porque é disso que se trata, no mínimo assustar, sem revelar a sua própria posição. Então são ferramentas muito específicas para permitir a ação criminosa sem que o criminoso seja descoberto. Isso está sendo importado de Hong Kong. E essa academia supernova era a destinatária, funcionava na comunidade de Rio das Pedras, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, controlada pela milícia. Aquela Rio das Pedras, onde desabou aquele prédio. Outro dia morreram 2 pessoas, nós fizemos aqui toda uma cobertura especial e eu apontei em toda a análise qual teria sido a influência do controle de milicianos naquela região, mesmo que sem vínculo direto com a construção irregular, para que não houvesse uma fiscalização suficiente a ponto de impedir um desabamento como esse que aconteceu. Então você tem um efeito dominó quando você tem uma facção criminosa dominando uma região. Ela está lá recebendo armas que são usadas para elas extorquirem, achacarem os moradores, armas que são usadas para atirar na polícia quando a polícia quer fazer alguma operação naquela região, atirar, como já estamos vendo aqui por essas informações, sem revelar a posição do atirador, para dificultar ainda mais o trabalho policial, e armas que são usadas para evitar que haja qualquer tipo de fiscalização dentro da região controlada pelos milicianos, o que gera outros problemas, porque se não há fiscalização de irregularidade, pode haver desabamento, pode haver dano ambiental, pode haver tudo isso que a gente está acostumado a ver no Rio de Janeiro. Então veja como é complexo o esquema, é uma importação clandestina, ilegal, de armas ilegais lá de Hong Kong para o Rio de Janeiro, por meio do aeroporto, o aeroporto Galeão, o aeroporto internacional usado para voo comercial, o aeroporto que nós usamos quando nós precisamos viajar de avião. É assombroso o poder do crime organizado no Rio de Janeiro. Nunca é demais a gente se indignar, a gente se revoltar. E essa esposa do Rony Lessa, ela tinha acabado de sair da cadeia, né? É algo realmente impressionante. Ela saiu na sexta-feira, acusada de outro crime, e agora foi presa por causa desse crime. Que bom que, pelo menos, houve uma atitude rápida para que ela não fosse deixada em liberdade. É claro que isso depende do avanço de inquéritos, etc. Mas uma mulher como essa, ela não pode ficar impune. Ela não pode ser devolvida à sociedade, porque ela vai negociar arma de fogo para domínio territorial de facção criminosa e negociar com outros países. Aí você tem um caso igualmente assombroso, que é de um ex-vereador carioca. Olha só, a gente tinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro o vereador Jairo. O vereador Jairo, aquele que torturava a criancinha e torturou o menino Henri, de 4 anos, até matá-lo. Não foi a única sessão de tortura pela qual o menino passou, mas foi aquela que resultou em sua morte. E, durante a investigação, com os holofotes da imprensa, inclusive o nosso, principalmente o nosso, porque fizemos uma cobertura especial trazendo todos os detalhes para vocês, outras pessoas que já tinham sido alvo da agressão desse torturador acabaram revelando essas agressões anteriores pelas quais ele também está sendo julgado. Ele era, repito, vereador. E olha que foi uma trabalheira para caçar o mandato dele.
meses e meses, e eu cobrando aqui e mostrando como muitas vezes esses processos burocráticos são mais demorados, porque os políticos, eventualmente ligados a desvios de dinheiro, eles não querem nunca que o mandato seja cassado rapidamente. Agora, era um crime fora da curva até para o padrão da classe política e moral brasileira, como um todo. Claro que tem as suas exceções. E agora você tem um cara que foi vereador também, o Cristiano Girão, acusado, portanto, denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por ter encomendado a morte de outra pessoa. Ao PM reformado, é doloroso até dizer um troço desse. É um miliciano, um criminoso, um vagabundo. Mas esse sujeito já teve farda, o Rony Lessa. Então estava ali cumprindo um serviço de matador de aluguel. E aí você tem as vítimas, no caso, né, o ex-policial André Henrique da Silva Souza, o Jóio, e a companheira dele, Juliana Salles Oliveira, que sofreram uma emboscada na Gardenia Azul, em Jacarepaguá. Eles estavam num carro, esse casal, em movimento, quando os disparos vieram de outro carro. Repito, o que o Ministério Público do Rio de Janeiro está denunciando é que o ex-vereador Cristiano Girão contratou o Rony Lessa para matar esse casal. Esse sujeito teve um mandato, ele foi eleito no Rio de Janeiro. Sabe-se lá se houve qualquer tipo de estímulo por parte de grupo miliciano para que o eleitorado local votasse nele, né? Isso é outra questão que se levanta a partir desse tipo de denúncia e que precisa ser devidamente apurada. Às vezes vem à tona certos crimes, certas investigações, e se as autoridades do Rio de Janeiro não se ligarem em todos os elementos que estão ali, para que elas possam tentar fazer com que novos Cristianos Girão surjam, aí fica complicado, porque vira um trabalho de enxugar gelo. Então, é triste que a política brasileira seja usada, na verdade, por criminosos no sentido de bandido armado mesmo, para o exercício de um poder ainda maior, com uma consequência ainda maior, porque esse pessoal legisla, esse pessoal altera as normas em nível municipal, quando é vereador, em nível estadual, quando é deputado estadual, e em nível federal, quando é deputado federal ou senador. Então você veja que você tem a possibilidade de criminosos estarem alterando a lei a seu favor para que as atividades ilícitas deles sejam ainda mais lucrativas e para que eles próprios fiquem blindados contra qualquer tipo de investigação e eventual responsabilização ou punição. É muito grave o que acontece no Rio de Janeiro. Felizmente, repito, nesse caso, houve a denúncia do Ministério Público do Rio, houve a prisão da mulher do Rony Lessa, que assim continue e que essa mulher não seja solta por qualquer besteira. É preciso ir até o fim, Agatha.